E agora eu chamo a Luísa Martins, nossa analista, para te contar que o tenente-coronel Mauro Cid espera há mais de um mês pela resposta de Alexandre de Moraes sobre o pedido da defesa para extinguir a pena do militar. E aí eu queria muito ouvir a sua avaliação, Luísa, porque os advogados querem que o ministro do STF leve em consideração que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro já cumpriu pena ao passar 5 meses em prisão preventiva e 2 anos aí sob medidas cautelares, né? Inclusive, quero lembrar que em setembro, Moraes negou um primeiro pedido. Quais são as chances daqui para frente diante desse cenário e pelo que você está conseguindo apurar, enfim, junto aí com os ministros, Lu? Boa tarde. Vamos lá, Muriel. Boa tarde para você de novo e todos que estão conosco aqui neste sábado. Muriel, em setembro o pedido foi negado porque a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado ainda não havia transitado em julgado, né? Que é o palavrão aí juridiquês para quando uma ação é encerrada e não cabe mais nenhum tipo de recurso. Agora a situação é diferente. A ação já transitou em julgado para todos os réus, inclusive transitou em julgado primeiro para Mauro Cid, porque ele não recorreu da decisão, não apresentou nenhum tipo de embargo, nenhum tipo de recurso, justamente porque fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O seu acordo foi considerado um ponto de partida ali muito importante para a descoberta de outras provas que levaram à condenação de todos os réus e com isso foram mantidos todos os benefícios ao tenente-coronel Mauro Cid, inclusive a questão envolvendo a pena, uma pena consideravelmente mais baixa em relação aos demais. Mauro Cid foi condenado a apenas 2 anos, né, de prisão em regime aberto e agora já teve a tornozeleira eletrônica retirada, por exemplo, depois que Moraes decretou o início do cumprimento da sua pena e agora a sua defesa tenta um abatimento, né, para que Cid termine ali as suas pendências com a justiça e que seja declarado, então, que ele já cumpriu essa pena de 2 anos. Afinal de contas, o tempo em que um réu, né, uma pessoa fica em prisão preventiva, no fim, ali no cálculo para a pena definitiva, ele é descontado. Como você disse, Muriel, Mauro Cid passou 5 meses preso, depois foi solto e depois... Com essa soltura, né, o ministro Alexandre de Moraes determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o próprio uso da tornozeleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais, proibição de contato com outros investigados, restrições no passaporte também. Então, tudo isso foram condicionantes que foram impostas ali pelo ministro Alexandre de Moraes para que Mauro Cid pudesse ficar em liberdade. Em geral, pelo que eu pude apurar, não só com fontes aqui do Supremo, mas com especialistas nessa área de execução penal, o tempo que é abatido dessa pena definitiva é apenas o tempo da prisão e não o tempo em que ele ficou com as medidas cautelares alternativas. Então, diante disso, se isso for confirmado pelo ministro Alexandre de Moraes, Mauro Cid terá um abatimento nessa pena de apenas 5 meses, que foi o tempo que ele ficou em prisão preventiva. De qualquer maneira, está havendo uma cautela aí do ministro Alexandre de Moraes, pelo que a gente tem de informação, ele tem analisado tudo isso, né? A gente lembra que depois que ele determinou o início da pena oficial de 2 anos de Mauro Cid, vieram os recursos dos outros réus, todos esses recursos foram negados e... Alexandre de Moraes também determinou o cumprimento da pena de todos os demais réus do núcleo 1 da trama golpista, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou, então, a cumprir os seus 27 anos e 3 meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília.